Um dia minha mãe foi arrumar o quarto, ela levantou o colchão e viu. E aí eu recebi, minha mãe disse uma frase a qual começou a virar uma chave dentro de mim. Ela olhou nos meus olhos chorando e me disse assim, me diz algo. O que falta para você? O que eu deixei faltar para você? Não foi essa educação que eu te dei? Não foi isso que eu luto? Olha as minhas mãos, olha os meus pés e vê como eu estou acabada para te dar o melhor. Você acha que isso é certo o que você está fazendo comigo? E desde aí começou a virar uma chave dentro de mim. É um prazer muito grande estar outra vez aqui em mais um episódio do Resgatando Valores com Rosana Bastos, Espanha. E hoje eu tenho mais uma alegria de compartilhar com vocês um tempo onde nós vamos ser edificados pela palavra de Deus. E para isso está aqui conosco nos nossos estúdios uma pessoa que nós conhecemos, digo nós, né, porque a nossa equipe está toda aqui, e faço parte também da igreja, né, da qual ele também faz parte, que é a MSBN, e é um servo do Senhor que traz um testemunho maravilhoso para que a gente possa ser edificado. Eu quero apresentar para vocês o pastor Manuel Antônio. Pastor Manuel, seja muito bem-vindo aqui ao Resgatando Valores. Amém, Rosana. É uma alegria poder estar aqui com vocês nessa tarde, a qual o Senhor preparou para nós podermos estar falando, compartilhando um pouco daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Quero agradecer desde já a irmã pelo convite, o irmão Alex, a sua esposa. Obrigado pela confiança de estar aqui nessa tarde e que o Senhor nos conduza nesse tempo precioso. Amém. Amém, pastor. O presbítero Manuel, ele tem 38 anos, nasceu no estado do Pernambuco, sendo que aos 3 anos de idade, juntamente com a sua família, ele passou a residir na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. O presbítero Manuel é casado com a irmã Nayara e juntos eles têm 4 filhos. Há 6 anos, eles vieram, né, saíram do Brasil e vieram morar na Espanha. Formado em teologia pela Júlia Universidade e na Escola de Líderes pela CCRP. O pastor tem curso de Evangelismo e Missões pela Academia de Pregadores e atualmente cursa Teologia pela IBADEP. E há 2 anos ele pastoreia a MSBN Valência, que fica aqui na Espanha. Pastor, nós começamos agora, né, falar aqui para os ouvintes que vão nos acompanhar, que vai aprender, né? Porque eu digo que o testemunho, na verdade, ele nos faz aprender de certa forma, ele fortifica a nossa fé, os testemunhos nos fortalecem em todas as áreas. Como eu disse no último episódio, né, do Resgatando Valores, são experiências de pessoas que, de certa forma, são oferecidas para nos ajudar, e isso é muito importante. Então, a gente vai começar aqui, e eu quero começar perguntando, pastor Manuel, como foi a sua infância? Bom, a minha infância, ela foi uma infância um pouco diferente, assim por dizer, creio que igual à infância de muitos jovens e muitas moças e rapazes, né? Eu sou o filho maior, né, da minha mãe mais velho, tenho outro irmão com 34 anos, a minha mãe nos criou só, minha mãe não é casada, eu não conheci meu pai até meus 27 anos, não carrego o seu nome. Eu cresci vendo a minha mãe trabalhando de faxineira diariamente. Minha mãe, até o atual dia de hoje, ela não sabe ler nem escrever. A minha mãe, ela nunca deixou faltar nada para nós dentro de casa, na parte de amor, de afeto.
mas a gente cresceu num lar um pouco conturbado, né? Nós somos uma família muito grande, a qual dividíamos o terreno com outros familiares, e nós crescemos com muita questão de brigas, questão Uhum, de intrigas. Então eu cresci num ambiente muito bom pela parte da minha mãe, mas relacionado uhum, aos familiares era um ambiente onde que você tinha que praticamente disputar para você poder ter algo, um espaço para poder brincar, um espaço para poder ter sua liberdade. Então foi um uhum, pouco, eu cresci num ambiente assim, debaixo de muita gritaria, muita briga, assim, sabe? Então a uhum. infância foi um pouco nesse sentido assim mesmo, sabe? O Senhor acredita que nesse tempo, né, pelo fato da sua família, né, ser grande, isso dificultava, né, convívio, por exemplo, havia menos atenção, né, da parte dos seus pais, porque tinham muitos irmãos. Como era a estrutura, né, da sua família e até religiosamente? Vocês tinham já alguma religião nesse tempo? Na verdade, assim, a minha mãe ela só tem eu e meu irmão. Aí, para que a irmã tenha uma Uhum, ideia, mora um tio no fundo que tem 7 filhos, uma tia do outro lado que tinha uhum, 2 filhos, o outro que tinha 5. Então, eram muitas crianças, né? aham. Na verdade, todos eles trabalhavam muito e nós, como criança, nos ficávamos muito juntos no quintal. E toda criança tem aquela disputa, tem aquelas brigas, tudo e tal. Mas era muito difícil, né, para mim e para o meu irmão, porque nós sempre fomos o que não tínhamos Uhum, pais, né? Todos os nossos primos, todos os nossos familiares tinham pai. Nós era hum, só a mãe. Então nós, uhum. para nós tinha O senhor a, era eu- órfão de pai. isso, não órfão não, ele é vivo, né? Ah, Ele é perdão. vivo, ele Uhum. somente Não convivia com não vocês. assumiu, Ah, não não assumiu, assumiu. ele somente fez e não nos assumiu, né? Uhum, E aí então era um pouco muito difícil. Eu cresci numa família que era um pouco dividida uhum, entre o catolicismo e o candomblé, né? Então eu cresci vendo as duas partes. Uma parte estava no candomblé, outra parte estava no catolicismo. Então eu uhum. vi, por assim dizer, os dois lados da moeda. A minha avó, ela era índio, né? Minha avó era índia. Sim. A minha avó, ela estava sentada assim como estamos aqui agora. De repente ela desmaiava, pum, e aí começava a receber alguns espíritos. Meu Entrava Deus. um e saía outro. Então, tudo isso acarretava o que eu vim falando, né? Hoje eu posso entender o porquê das brigas, eu Uhum, posso entender o porquê das discussões, a disputa. Então, tudo pelo fato espiritual. Então, a nossa infância foi uma infância um pouco difícil, né? uhum, Tanto eu quanto meu irmão, a gente sofria não por não ter um pai, porque a nossa mãe sempre foi pai e mãe, mas por não ter uhum. aquela pessoa para nos defender quando a gente Entendi. necessitava. Aquela pessoa que chegar e falar, olha, você está andando por esse caminho. Uhum. Então, eu não conheci meu pai até os 27 anos de idade, eu não pude conhecer ele, né? E depois chegou o tempo que eu O o conheci, conheceu. o conheci. E hoje, como é o relacionamento com seu pai a partir desse tempo que o senhor passou a conhecê-lo, pastor? Digo eu que é pior do que, do que no início, né? Na verdade, eu me converti e eu comecei a orar a Deus para que Deus ele pudesse me apresentar o meu pai. Eu lembro que eu fiz uma oração um dia no retiro, chorando, aos prantos. Falei, Deus, me permita conhecer meu pai, ainda que Uhum. seja no túmulo. Meu Pois eu quero Deus. ver ele, eu quero ver a cara dele, como é que ele é. Eu quero ter esse contato com. Eu não sabia aonde ele Uhum. estava, eu sabia o nome que minha mãe contava, mas minha mãe sempre muito Meu magoada, muito Deus. ferida pelo fato dele ter nos deixado. Sim. E aí um dia orando ao Senhor, eu orei nesse retiro. Um dia terminou o culto, depois de uma semana depois, o telefone toca. E eu Uhum. morava em Ribeirão Preto, São Paulo. O telefone toca, eu vejo um prefixo 011 de São Paulo. Eu falei, Senhor, se alguém está querendo me vender algo, né? Uhum. E quando o telefone toca, eu atendo e escuto assim a voz. Manuel, eu falo assim, você é meu filho? Meu Deus. Depois de 27 anos, eu não o busquei nem nada, eu somente Uhum. orei. Eu falei, como eu sou o seu pai? Meu Deus. No momento, eu não tinha fala, eu não tinha como contestar. E a minha esposa, vai, contesta, contesta, fala, né? Eu falei, tá bom. Sim, sou. Quem é você? Aí ele começou, quero te pedir desculpa por tudo que eu fiz e tal.
Eu falei, tá bom. 2 dias depois ele estava lá na porta da minha casa. Aí eu fui descobrir, ele estava separado do matrimônio que ele tinha, ele estava praticamente Uhum. jogado assim, né? Não tinha família, estava morando num quartinho. Eu o ajudei. Minha mãe nunca teve outro homem, sempre foi apaixonada Uhum. por Pelo ele. seu pai. E aí eles voltaram, depois de 27 anos, voltaram. Depois disso, ao subir para aqui, O seu pai voltou outra vez a viver com a a minha viver com a mãe, sua mãe, depois depois de de 27 vinte e anos. sete anos. É, Meu mas, Deus. mas tudo não são flores. A gente tem a Sim. parte triste. Quando Aham. Deus tocou no meu coração para eu poder vir para cá, como eu falei no início, minha mãe não sabe ler nem escrever. O meu pai, ele manuseava todas as contas da minha mãe, porque minha mãe trabalha numa grande empresa, e ele manuseava o dinheiro. Uhum. Assim que eu subi no avião para vir para cá, para a Espanha, minha mãe me liga chorando que meu pai tinha corrido todo o dinheiro da conta dela Meu e outra vez Deus. sumiu no mundo. Deixou a minha mãe sem dinheiro, com várias dívidas. Minha mãe teve um infarto, calado. Minha mãe chegou no médico Sim. andando e internaram ela porque ela estava com infarto. Então foi um pouco difícil, né? Quando eu Uhum. cheguei aqui, minha mãe, como eu disse, foi pai e mãe, um referencial. E receber essa notícia ao chegar Que outra vez o não seu foi um pouco pai, fácil. né, tinha abandonado a família, né? E por isso que o Senhor expressou que, né, foi pior, né? É, Porque trouxe aquela esperança, né, de ter outra vez, de ter, né, o pai que foi ausente todo esse tempo na sua vida e uma vez que ele aparece, ele volta, né, a desaparecer. Pastor, eu estive escutando os áudios do seu testemunho, porque nós escutamos, né, os áudios, então, assim, é muito forte, irmãos, né, o testemunho do pastor, tanto é que teve um momento que eu ouvi e me emocionei, né, ouvindo ali em casa sozinho o seu testemunho, mas eu não vou adiantar. Daqui a pouquinho o pastor vai contar e é tremendo tudo que Deus fez e tudo que Ele continua fazendo na sua vida. Pastor, eu quero entrar aqui em uma parte, né, que foi algo que o Senhor passou, né, no período da sua vida. O Senhor tinha entre 18 e 19 anos e o Senhor conheceu, né, o que seria o mundo das drogas, né? Como o Senhor chegou aí, né? Porque, né, digamos que até o seu nascimento, até os 18, o Senhor foi um menino normal, né? Um rapaz normal, um jovem normal, apesar dos problemas, né, familiares, né, que todos nós temos. No seu caso, associa-se a ausência de um pai, né? Mas com normalidade, né? E aí o Senhor conhece o mundo das drogas. corretamente. Na verdade, hoje, como a irmã falou no início, eu sou pai, né? Eu vejo a importância da paternidade. Uhum, Eu cresci sem a parte paterna. Eu comecei a trabalhar desde pequeno, assim, fazendo pequenos trabalhos, né? Para ajudar minha mãe. Eu via minha mãe trabalhando, dificilmente trabalhando. E aí, depois eu fiz 17 para 18 anos, eu consegui um trabalho uhum, no McDonald's, né? E aí eu comecei a conhecer amigos. E eu nunca tinha saído, eu nunca tinha frequentado uma festa, porque eu sempre queria estar do lado da minha mãe para ver uhum, o esforço dela. E aí me convidaram, né? Vamos sair, vamos para uma festa. Eu não, nunca fui. E aí, ao conhecer a festa, a noite, eu era o único que não usava droga. uhum. Nunca fui de usar droga, nunca fui de tomar álcool, eu nunca, maconha na minha vida, eu nunca experimentei. E aí conheci uma moça, e essa moça ela consumia cocaína, e o amigo falou, olha, essa moça está interessada em você, tudo e tal. Aí ela falou, me ofereceu, falou assim, você consome? Eu falei, não, não consome que não vai passar nada. E aí eu consumi. Uma vez consumida, que precisamente seria a cocaína, e aí Uhum, começou aí eu comecei a adentrar no mundo, por assim dizer, negro. A uhum, conhecer pessoas a qual eu nunca tinha conhecido, a ver a maldade, a ver a noite como algo normal, trocar a noite pelo dia, sair de casa na sexta-feira e voltar só na uhum, segunda-feira. Então o princípio foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar e aí me apresentaram
que seria hoje, por exemplo, dizer festas Sim. noturnas. Então, a droga entrou mais na sua vida pela questão de más companhia, pastor, Corretamente. né? Uma Corretamente. moça, né? Com Sim, a qual o senhor tinha um relacionamento, sim, né? Namorados, e ela foi a primeira influenciadora sim, nesse caso, né? sim. Como a Bíblia diz, né? Que as más conversações, né? Eles corrompem os bons costumes, Bom costume. ainda que o senhor aí não conhecia o senhor, mas o senhor era uma pessoa normal até então, né? Um rapaz normal, né? Sim. Frequentava a igreja católica, ia para a missa, apesar de nunca ter tido uma experiência com Deus, mas eu sempre fui, como dizem, né, nós dizemos no Brasil, careta, né? Sim. Nunca gostei de sair nem nada. E a sua mãe, ela percebeu, né, que o senhor estava se envolvendo, que, né, que chegou a se envolver, na verdade, passou a ser realmente um dependente químico, né, da droga. Como foi para sua mãe, né, para os seus irmãos, para sua família? Na verdade, a minha mãe, ela descobriu no final, porque eu trabalhava e quando chegava Uhum, do trabalho, ou sexta-feira, eu só sempre saía de sexta-feira, né? Eu nunca quis que a minha mãe soubesse que eu estava envolvido com droga, nunca quis que ela soubesse que eu fazia esses tipo de prática, né? Eu sim. sempre prezei O pela senhor minha mãe, ocultava sempre, né, fazia o sempre, possível, né, até o dia que não teve mais como ocultar, ocultar. né? Que eu passei de um simples usuário a conhecer pessoas que vendiam Uhum, e também comecei a vender e eu comecei a guardar na minha casa. Um dia minha mãe foi arrumar o quarto, ela levantou o colchão e viu. E aí eu recebi, minha mãe disse uma frase a qual começou a virar uma chave dentro de mim. uhum, Ela olhou nos meus olhos chorando e me disse assim: me diz algo. O que falta para você? O que eu deixei faltar para você? uhum. Não foi essa educação que eu te dei? Meu Não Deus. foi isso que eu luto? Uhum. Olha as minhas Meu mãos, Deus. olha os meus pés e vê como eu estou acabada para te dar o melhor. Você acha que isso é certo que você está fazendo comigo? E desde Uhum. aí começou a virar uma chave dentro de mim Sim. por escutar a pessoa que eu amo e a Admirava pessoa também, que né, admirava pastor? e Que admira ele até o dia de criou, hoje. né? Criou vocês. E aí eu comecei a querer virar uma chave, mas eu não conseguia a É. princípio, porque eu estava com Uhum. muita amizade, eu tinha muitos amigos e todos eles estavam nesse ciclo de vício. Então foi a chave começou a virar. Deus, né, Uhum. usou a Sim. boca da minha mãe Da nesse sua momento, mãe. ainda que eu não entendesse, para poder me tirar desse ambiente ao qual eu estava Sim. vivendo. E foi nessa fase, né, mais ou menos, que o senhor já estava envolvido com a droga, que o senhor conheceu a sua esposa, né? E como foi, pastor? Ela sabia no início do relacionamento que o senhor era envolvido? Ou ela primeiro, né, se envolveu emocionalmente com o senhor e só depois ela, né, percebeu e como ficou a situação? Na verdade, a minha esposa, ela é órfã de pai e mãe. O pai dela também era um traficante, bastante, por assim dizer, de influência, né? Uhum, E ela ficou órfã de pai e mãe, então ela tinha pavor a esse mundo das uhum, drogas. Quando eu a conheci, ela não sabia. Eu estava nessa, como eu te falei, da virada-chave, querendo sair, mas eu não consegui. Depois que eu conheci ela, aí que eu não tem como esconder. Não tem como uhum, esconder. Por mais que a gente tente, a nossa face ela é transformada. Se alguém estiver me escutando, já usou cocaína, vai uhum, saber. Uma coisa é estar conversando com você aqui sóbrio, outra coisa é uhum, sobre efeito da cocaína. Você muda, uhum, você fica desconfiado, você olha para os lados, você não consegue ter uhum. paz, você fica agitado. Há uma Então, alteração, né, em você todo. começa, o seu sistema Aham, nervoso ele é alterado. Então, ela começou a notar algumas coisas, né? E foi aí que eu quase a perdi, nesse uhum, momento que ela descobriu. Quase eu perdi por completo, né? E aí ela descobriu, ela não queria, porque ela já uhum. tinha perdido os seus Sim. pais para esse mundo, Já viveu a conhecia de infância perto, né? e ela não E agora queria. se dava, né? Se dava conta, né? Nesse momento de relacionamento que também, né? A pessoa que ela escolheu para viver também tinha o mesmo problema dos pais. E daí vocês já estavam juntos, né? Casaram, Nós né, estávamos em pastor? relacionamento namoro, a gente estava namorando. Sim. A gente estava Aí namorando vocês nesse tempo. casaram, né? Sim. Veio, né? O primeiro Na filho. verdade, nosso filho ele nasceu antes da gente casar, né? Foi aí que
também outra chave foi virada dentro de mim. Eu vi Uhum. o meu filho, o maior hoje, e eu disse para mim mesmo, qual o exemplo que eu vou dar para esse menino? Só que Uhum. foram só palavras. Nós podemos falar, mas Mas não até o tem teu força, encontro né, pastor, não para consegue, poder, não né? consegue. A É pessoa uma não consegue. prisão, né? Porque tá aí dentro, né, desse submundo de vícios, ou às vezes, né, outras pessoas, outros casos, não é vício, é droga, droga é o mesmo, né? É prostituição, outro problema, mas não consegue, né, sair pornografia, porque a gente realmente precisa de Jesus, né, pastor? Só Jesus. Né? Ainda que os nossos pais, né, muitas vezes nos dê conselho, a gente tem consciência disso, até nós mesmos, né, quando estamos fazendo alguma coisa que não conseguimos nos libertar, quando nós não conhecíamos a Jesus, a gente até tentava, até sabia que não estava correto, né, porque o ser humano ele tem essa noção, né, ele é conhecedor do bem e do mal, conforme diz a Bíblia. Então, nós sabemos quando estamos, né, em pecado e realmente não temos força, e a força realmente só Jesus, né? Muito importante isso que o Senhor tá falando aqui pra gente, né? Que a gente precisa realmente, mais do que a força de vontade em certas situações, a gente precisa realmente das mãos poderosas de Jesus para nos resgatar. Mas ainda tem mais coisas aqui que a gente tem que comentar, né? Por exemplo, pastor, eu escutei ali no seu testemunho, no áudio, que nessa situação da droga, o senhor, né, ou os amigos chegaram a levar, né, droga para ser consumido no trabalho. Esses amigos também consumiam, né, ali a droga. Correto. É como eu falei, quando a minha esposa, ela descobriu, ela não quis mais ficar comigo, então houve uma Uma separação separação. e eu fiquei 3 meses sem vê-la, sem ter contato, Aham. e eu não vi meu filho durante meus 3 primeiros meses. E aí juntou, né, uma coisa com a outra. O que que acontece com a cocaína? Ela faz parte ela passa a fazer parte do seu sistema nervoso. É o mesmo lado do cérebro que pede Uhum. comida, ele pede droga. Você pode reparar que qualquer pessoa que deixa de usar droga, ela engorda. Uhum. Porque o cérebro essa parte necessita ser suprida por algo. Uhum. Por exemplo, você vê o cara parou de usar droga, ele vai fumar um cigarro. Tem que suprir isso. Uhum. E aí, no meu caso, foi o contrário. Eu fiquei muito triste, porque eu queria ser um pai, mas eu não podia ser um pai da maneira qual eu estava. E houve uma ruptura no relacionamento. E aí eu consegui um trabalho no shopping à noite, só que nesse shopping, todos os meus amigos daí, ou os trabalhadores, utilizavam cocaína. Também, né? E cada dia, Meu Deus. um levava 5 gramas para poder ser consumido entre todos. Nossa. E aí foi um período onde eu emagreci muito, eu perdi muito quilo, eu fiquei muito magro. Eu estava muito, assim, triste, deprimido. Sim. É algo muito profundo e triste até de Uhum. lembrar, ver quanto Satanás ele me usava, né? Sofrendo, né, Eu por era ter uma perdido a sua maquete. família, por ter perdido a Sim, vendo esposa. minha mãe triste, eu não vendo meu filho, eu me acabando com o meu Uhum. corpo. E cada dia mais eu via que eu não tinha mais controle Uhum. sobre as minhas decisões. Começou só de sexta-feira, aí foi de sexta e foi indo, ficava Um 3, 4 poço, né? dias, e você cada vez mais é igual comida, vai te dando mais vontade, você quer mais e mais e Uhum. mais, e quanto mais Uma você consome, dependência, né? mais você quer, Meu entende? Deus, meu Deus. Pastor, tem também uma parte, essa foi a que eu, né, falei aqui no início, que eu me segurei ali ouvindo seu áudio para, né, para não chorar, porque realmente é muito forte essa parte, né? Algo assim sobrenatural que aconteceu na sua vida, quando o Senhor estava buscando, né, ser resgatado, querendo sair das drogas, recuperar a sua família, que foi ouvindo uma rádio. Nos conta essa história desse sobrenatural que aconteceu através de um pastor que o Senhor ouviu em uma programação evangélica. Olha, irmã, eu assim, foi assim, Deus. Eu estava sob efeito, havia acabado a droga, Sim. e eu olhei para dentro de mim e eu falei assim, Deus, com essas palavras, sem ter experiência com Deus, sem nunca ter frequentado uma igreja evangélica, Deus, todo mundo fala que você existe. Uhum. Se realmente você existir
e me provar a sua existência, eu mudo de vida. Hoje mesmo, desse jeito. Eu trabalhava por a noite, eu levava um rádio, um radinho com pilha. Sim. Bom, acabou a droga, não tenho mais nada a fazer, vou escutar uma rádio. Ao ligar a rádio, irmão, caiu numa rádio evangélica. E o pastor dizia assim, eu quero falar para você mesmo aí que está escutando e que fez uma prova com Deus. Eu vou te passar o endereço da igreja, eu quero que você venha aqui nesse momento, isso na madrugada, volta de 2 horas da manhã. Se Deus não mudar a sua vida, eu rasgo a minha gravata e deixo de ser pastor e integro o meu ministério. Você que está escutando, se você vier aqui na igreja, Deus não mudar a sua vida, pode vir aqui, eu te dou a oportunidade, você me chama de mentiroso. Eu falei, que loucura esse cara. Mudei de rádio. Outra vez a mesma rádio. Mudei de rádio. Outra vez o pastor falando. Meu Deus. Eu falei, estou sob o efeito da droga, eu vou tirar a pilha do rádio. Porque naquela época não tinha reset, né? Sim. Era tirar as pilhas. Tirei a pilha do rádio, esperei um pouquinho, coloquei a pilha de novo. Outra vez o pastor falando. Meu Deus. Eu falei, não pode ser possível. Não é possível isso. Isso aí pode ser Deus falando comigo. Eu vou anotar esse endereço dessa igreja. Vamos ver se esse pastor é isso mesmo que ele está falando. Eu me acordo que foi um dia de domingo, cheguei na igreja todo desconfiado, desconcertado, né? Eu olhei para o lado e para o outro, falei, não tem ninguém que me conhece aqui, entrei na igreja. Quando eu entrei na igreja, a igreja cheia de gente, o pastor pregando, Deus. O pastor olhou, apontou o dedo para mim, no meio da multidão. Era você que eu estava esperando. Glória a Deus. Você sabe que eu falei com você à noite. E orou pela minha vida. E nisso fazia 3 meses que eu não vi o meu filho. 3 meses que eu estava separado da minha esposa. Sim. E eu fui lá, o pastor orou por mim. E aí eu fiquei no culto. Parecia que alguém tinha contado a minha vida para o pastor naquele dia, né? Saí de lá, não chorando, mas lacrimejando. Mas sentiu que algo havia acontecido. Que algo havia acontecido. Foi algo diferente. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Nunca na igreja católica eu sabia o que o padre falava, eu sabia o que ele lia. Um domingo, quando foi terça-feira, a minha esposa apareceu na porta da casa da minha mãe com o carrinho, Meu com a Deus. mochila de roupa, Glória dizendo a Deus. assim para mim: eu não sei o que aconteceu, mas nós precisamos estar juntos e você tem que estar do lado do seu filho. Meu Deus. Daí para cá já se passaram 16 anos que nós voltamos e que eu nunca mais usei droga na minha vida. Glória a Deus. Não senti. Glória a Deus. Foi realmente um e nunca senti encontro vontade. real com Deus, né? A maneira como Deus dirigiu todas as coisas. Foi. Né? Foi algo profundo e eu sofri muito no início da minha conversão. Porque o diabo ele não fica contente. A primeira coisa que eu escutei quando eu falei para minha família, para minha mãe que eu tinha me convertido, minha mãe falou assim: minha mãe, se você virar crente, a partir de hoje você morre. Você não será mais meu filho. Porque eu venho de uma família católica, de candomblé. Eles não aceitavam ninguém na família que fosse crente. Meus amigos, que não eram amigos, eu perdi todos. Eu ia para a igreja, corria a Bíblia, que eram os amigos que consumiam, né? Passava Pastor, no na terreno, verdade, onde a né? gente ficava, todo mundo rindo de mim. Olha lá. Nossa. Tá metendo louco, tá doido, olha lá. Depois vai voltar. E aí foi muito difícil. Foi de tal maneira que eu tive que mudar do bairro. Porque era uma pressão muito grande. Eu não entendia, né? Sim. Porque eu sentia muita vergonha de ir para a igreja, porque eu era muito conhecido no bairro. Sim. E eles ficavam brincando, falando coisas. E eu falei, tive que mudar para poder seguir, porque senão eu não conseguiria. Era o processo, né, da renúncia, foi um processo pastor? muito grande. Mas a mão de Deus foi tão forte comigo que eu nunca mais, depois da oração do pastor, nunca mais eu senti vontade de usar droga. Nunca mais. Glórias a Deus. Nunca Deus seja mais. louvado por isso, né? Deus, ele é realmente fiel. Eu costumo falar que, né, não somos nós, né, pastor, que vamos até Deus, né? É Deus quem vem até nós. É a misericórdia dele, né? Embora o Senhor tenha feito ali aquele apelo, aquele pedido de socorro, pedindo para que o Senhor, né, se Deus existisse, então que ele viesse ao Senhor, mas eu digo não, está escrito, né, que é o Espírito Santo quem ora por nós, né, que quando intercede por nós, e quando nós não temos, né, não sabemos dizer
ele vem e ele fala das nossas dores. Então, aquele pedido de socorro, com certeza foi o Espírito Santo, porque assim, o Senhor já era um escolhido, já, né, Deus já tinha propósito com a sua vida, com a sua família, né? E falando em propósitos, pastor, como foi a decisão de vocês saírem do Brasil para vir morar na Europa? Na verdade, foi depois de um período, né? Assim que eu acabei de me converter, eu batizei num dia. No outro dia, eu estava trabalhando num posto de gasolina. Chegou 4 homens de terno, né? Eu não entendia muito bem quem eram. Aí um olhou para o outro e falou: já sabemos porque viemos tomar café aqui. Nós somos pastores de uma igreja tal, e o Senhor nos mandou vir aqui. E aí eles dois, os 4, oraram por mim no posto de gasolina. Falei: Jesus, eles estão falando coisas que eu nem sei o que é. Eu acabei de me batizar uma vez. Eu congreguei numa igreja no Brasil durante 12 anos. E sempre alguém chegava e falava: Deus vai te levar. Não, Deus então anunciava, né, para o Anunciava, Senhor, né? anunciava. Só que eu Usava os olhava para vasos, os profetas. Correto. Só que eu olhava para dentro de mim e eu não tinha condições financeiras. Falava: Senhor, como eu vou fazer isso? E aí daí surgiu a oportunidade. Eu vim de uma igreja onde tem 10 mil membros, de abrir uma célula numa cidade no interior, a 170 quilômetros. Só que tinha que ir todo domingo, 170 quilômetros para ir e outra vez para voltar. E ninguém quis ir. Eu falei: uai, eu vou. Como é que é para pregar lá? Não, a gente vai dar o estudo para você, o esboço, você vai. Aconteceu que essa célula, ela virou uma igreja montada desde o chão. E aí eu fui aprendendo. E na verdade eu percebi que era Deus me treinando. Eu falo: gente, como que pode ser uma igreja tão grande, tanta estrutura, e ninguém quer ir? Meu e Deus. Eu vou e fui. Dado 4 anos, aí trocou o líder, né? E aí eu fiquei na igreja. Aí depois disso chegou outra pessoa, uma pastora diante de mim, chegou e falou: olha, tudo que você viveu, o Senhor manda te dizer que foi preparação. Meu Deus. Prepara a tua mala que o Senhor vai te levar para as ações. Tá bom. E conversa vai, conversa vem. Eu tenho um amigo que inclusive mora aqui, em Málaga. Ele viveu aqui durante 10 anos, voltou para o Brasil. E eu falei: agora eu não posso ficar parado, eu preciso abrir uma célula. E aí eu encontro justo esse amigo, que havia acabado de chegar, Meu Deus, da Espanha. Comecei uma célula na casa dele. Eu fazia a célula, no final a gente começava a conversar. Ele começava a falar da Espanha. A Espanha, isso, a Espanha. Aí meus olhos foram enchendo. E seu coração ia, né, ardendo, né? E aí, eu fiz um propósito com Deus de 1 ano, subi no monte para poder orar. Nossa. Para poder a irmã entender, vamos. Oramos, conversamos com os nossos pastores e vamos. Daí chegou no dia de comprar a passagem, eu estava esperando um dinheiro. A mulher imprimiu a passagem. Meu patrão, na época, não me pagou o total dinheiro. Cheguei para comprar a passagem, falei: olha, moça, eu queria cancelar, porque eu não tenho dinheiro. Eu vou ter dinheiro só daqui 30 dias. A mulher olhou para minha cara e falou assim: tudo bem, toma a passagem, eu confio em você. Eu vou pagar do meu bolso, depois você vem aqui e me paga. Nunca havia me visto. Daí eu falei: meu Deus, só com a minha esposa. Veio um apóstolo do Chile, no culto, desceu do púlpito e falou assim: ó, não sei quem é aqui, mas está aqui no meio. Tem um casal que daqui 90 dias o Senhor levará eles para a Espanha. Que era justa a passagem comprada, que a gente tinha 90 dias. Então falou o nome do país e tudo, né? Porque o Senhor já estava debaixo de muita confirmação, debaixo de muita com a passagem oração, comprada. Passagem comprada. E aí toda essa confirmação de Deus, nós decidimos tomar coragem e vir, debaixo de muita palavra. Glórias a Deus. Pastor, nós que moramos, né, saímos do nosso país, né, e viemos morar, né, em outra terra, né, tão longínqua, outra cultura, né, outra maneira de viver. E muitos que estão, né, no Brasil, né, e ainda não tiveram a oportunidade de viajar, às vezes tem curiosidade, né? E aqui entra a minha pergunta: quais foram as dificuldades, né, do senhor, da sua família, quando chegaram aqui na Espanha, né? Mesmo vindo sob confirmação de Deus.
Olha, irmã, primeiro a dificuldade ela tem, né? Mas antes da dificuldade, a gente tem que entender que a gente tem que crer em quem fez a promessa. Uhum. Quando o Senhor diz a Abraão, em Gênesis 12, né, que ele sai da sua terra, da sua parentela, o Senhor só dá a palavra, É saia. verdade. O Senhor não diz, ó, saia que eu te prepararei uma mansão, eu te Uhum. prepararei um documento, eu te prepararei um trabalho. Não, o Senhor deu a Uhum. ordem, sai. Então eu vim com essa mentalidade, sai. A maior dificuldade que a gente enfrentou no início, primeiro foi o idioma, né? O idioma, eu me acordo com um episódio até engraçado, eu até queria discutir com o cara, cheguei aqui e Uhum. falei pro cara, onde está o lixo? O lixo, ele, lixo, lixo? Eu falei, ele falou, basura, né? Eu falei, não, eu não vou varrer o chão, eu quero o lixo, onde está o lixo? O cara, basura. Eu falei, não, amigo, eu não vou varrer, eu quero lixo. Ele não me entendia, eu fui no quarto, peguei a bolsa, ele, basura. Eu falei, basura. Basura Foi aí, então, a dificuldade do inicial, quando nós idioma. chegamos, foi o idioma e de nos entenderem, porque é muito Uhum. diferente, por mais que você leia, por mais que você estude. Então, foi Claro. um choque muito grande. Eu falei, gente, eu Uhum. estou falando chino, porque ninguém aqui me entende. Então, essa foi a cartada inicial. Uhum. A primeira Entender e fazer ser dificuldade, o entendido. idioma, É. né? E além do idioma, né? O senhor teve também outras dificuldades que eu vi no seu testemunho, ouvi, né? Dificuldades, por exemplo, a pessoa, né? Que estava responsável por recebê-los aqui. Houve uma situação, né? Que ele não se fez responsável. Vocês chegaram a dormir, passar uma noite, né? No carro. Como foi isso, pastor? Olha, aí foi assim, né? Nós chegamos aqui, Prova, prova, né? aí é prova, né? A gente tem a palavra, mas a gente não sabe como que ia ser o terreno, né? Nós chegamos aqui e nós pegamos um táxi, o Gran Classe, no aeroporto. Conversamos, a mulher falou, é seguro? Eu falei, seguro. Minha esposa estava grávida, da minha terceira filha. Uhum. Terceiro filho, tenho duas meninas e dois meninos. Aí nós montamos o carro, tudo muito bonito, Madrid, uau. Eu falei, nossa, quanto ar-condicionado, vou ganhar muito dinheiro aqui. E ela, devido à gravidez, ela passou mal. E Uhum. eu pedi para o táxi parar para ela poder vomitar. Uhum. Aí ela estava com a bolsa com o nosso dinheiro, botou no lado, um carro de 7 praças, a minha filha pegou a bolsa e jogou para trás. Meu E Deus. daí ela vomitou, subiu no carro. Aí o homem parou no endereço que o corre falou. Subimos as malas, tudo tá, aquela euforia, que bonito, que bonito, vamos pegar um passeio. Meu filho falou, mãe, pai, eu tô com fome. Aí eu falei, Nayara, pega o dinheiro. Aí ela, dinheiro? Não tá com você a bolsa? Não, não tá. Meu Deus. A bolsa ficou no No táxi. táxi. E aí começou o deserto na minha vida aqui. Eu desci correndo para baixo, imagina eu dentro de Madrid correndo, sem ninguém me entender, Meu chorando, chorando. Deus. Aí o cara me entendeu, falou, o que está acontecendo? Aí tentou me entender, ele entendeu, me passou o telefone da empresa de táxi, fui na polícia, não Uhum. conseguia falar, estava em lágrima, lágrima, e a polícia ligou para a empresa e Uhum. não conseguiram contatar com o Com o condutor. taxista. Depois de 2 horas, eu esperando conseguir contatar com ele, Sim. ele falou que não estava no carro. Meu Deus. E a polícia falou para mim, olha, se você quiser prosseguir, você prossiga, mas a sua Uhum. palavra contra dele. Contra dele. Saí da comissaria de polícia, quando eu regresso para o Airbnb, que era um hotel, um apartamento, Sim. eu vejo a cena mais triste da minha vida. Minha esposa grávida e meus dois filhos sentados na porta, chorando, Meu Deus. me esperando. Um dia antes, nós estávamos distribuindo comida lá na minha cidade, e eu olhei aquela cena e falei, ontem eu estava distribuindo comida, hoje eu Comida. não tenho como dar uma comida para o meu filho. Nós subimos, eu tentei controlar a situação, minha esposa chorando, todo mundo chorando. Falei, olha, eu vou começar a fazer algumas Uhum. chamadas no WhatsApp e as pessoas só me respondiam, tranquilo, nós vamos Meu Deus. orar. Eles estão orando até hoje, né? A oração não terminou. Meu Deus. Eu Só costumo oração, dizer nada que de a oração ajuda, né? ela não terminou até hoje. Nada de ajuda, Amigos né? dentro da minha Meu casa, Deus. pastores, Uhum. líderes, nenhum me ajudou. E aí eu comecei a entrar em contato com algumas pessoas que eu conheci através de grupo de WhatsApp. Desde o Sim. Brasil eu entrei de grupo de WhatsApp na Espanha. E aí eu me acordo,
de um anjo de Deus chamado Jerry, a O qual irmão faz parte da Gerry, né, que igreja. faz parte aqui da nossa igreja, Correto. MSBN Málaga. Ele falou, tranquilo, varão, eu vou entrar em contato com o nosso pastor presidente. Tá bom. Deixei a ligação, eu entrei em contato com a igreja a qual fazia parte e chamei o pastor. E o pastor falou assim, não, irmão, fica tranquilo, Deus vai te abençoar. E desligou. Deus abençoou. Naquele momento, irmã Rosana, e quem me escuta, Deus tirou dos meus olhos o véu da religiosidade. Sim. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, eu Sim, era um sim. fariseu. Eu pensava que a igreja era a única correta, que a doutrina era a única correta. Deus, ele limpou de mim toda a religiosidade. Eu vi chegar onde eu estava um pastor presidente de ônibus, caminhando. Ele olhou para mim, hoje é o nosso pastor, pastor Vilmar. Sim. Conta a sua história. Aí eu contei a história para ele. Ele pegou a carteira, abriu e falou, olha, meu irmão, eu acabei de ganhar 20 euros agora, acabei de chegar na Espanha. Meu Deus. É o que eu tenho. E me abraçou, chorou comigo. Glória a Deus. E nesse dia nós comemos. Meu Com Deus. 20 euros. Chorar com os que choram, né? Ele não tinha, falou, eu não posso Meu fazer muita Deus. coisa, eu posso chorar. Eu me lembro como se fosse hoje. Depois, esse amigo que mora aqui em Málaga, ele tinha uma conhecida, essa conhecida foi lá, levou comida para nós. Um outro brasileiro também foi. Aí o pastor falou, olha, eu não tenho como deixar vocês na minha casa. O que você vai fazer? Falei, pastor, eu só tenho 2 dias pago aqui. E eu não sei, eu vou para a rua com meus filhos, eu não sei o que eu posso fazer. Aí eu também, como de grupo de WhatsApp, comentei com outra pessoa. Não foi ninguém que eu conhecia pessoalmente. Só me ajudaram quem conhecia Os virtualmente. de longe, né? De longe. Meu Deus. Esse rapaz morava em Portugal. Esse rapaz falou, não, você não vai ficar com sua família aí não, rapaz, sua esposa está grávida. Mandou a passagem e eu fui para a casa dele lá em Portugal. Fiquei na casa dele lá em Portugal. E aí foi muito triste em Portugal. Minha esposa, ela ficou em depressão, ficava o dia inteiro trancada no quarto. Eu todo dia entrando em Portugal, andando para conseguir um trabalho. Ninguém me contratava. Ninguém queria me dar uma oportunidade. E eu incomodado por estar na casa desse rapaz, não dar nenhuma ajuda. Ele ficava tranquilo, irmão, fica tranquilo. Mas a gente sabe que não é uma carga. E aí eu entrei num profundo com Deus. Falei, Deus, eu orei tanto, o Senhor falou tanto comigo. E agora eu estou aqui nesse Portugal, me tira daqui. O senhor chegou a duvidar nesse momento? Porque, assim, Deus falou, né? Vocês saíram de lá com a certeza. E, claro, por mais que, né, a gente, como o senhor bem falou, né, exemplificando Abraão, que Deus, ele falou, Abraão, vai, né, deixa tudo aí, teus pais, tua parentela, e vai lá para a nova terra. E não mostrou, né, de fato, nenhum ponto seguro. E nesse momento aqui, né, com o Senhor, aqui na Europa, o Senhor, né, chegou a falar consigo mesmo, com o Senhor mesmo, com a sua esposa, será que a gente fez certo? Isso é muito bom explicar, porque tanta gente passa por isso, né, pastor? Na verdade, eu me questionava a mim mesmo, eu pensava que eu estava louco, né? Eu falei, será que Deus realmente falou comigo? Será que eu não me emocionei? Eu fiquei muito frustrado com pessoas, não com Deus. Sim. Porque eu tinha certeza que as pessoas ao qual eu chamei poderiam A me ajudar. reação, né? E eles foram muito ajudados por mim, né, na época, né? Então eu fiquei muito triste com pessoas, eu estava muito triste relacionado à questão ministerial. Sim. Mas como eu te falei, o Senhor ele curou no momento no qual eu conheci o pastor Vilmar. Amém, amém. Porque eu falo porque eu fiquei 12 anos na igreja, o Servindo. pastor que era meu pastor nunca foi na minha casa. E naquele dia que eu passei por a situação, o pastor presidente que cuida da igreja nunca sentou comigo, não me havia abraçou. lhe conhecido, Nunca pega um ônibus, nem de carro pega um foi, ônibus, me né? abraça, Dá o dinheiro que tem, 20 chora euros, comigo. chora junto. E ele falou, eu não tenho como te ajudar agora, mas eu quero seu telefone, Glória a eu quero Deus. manter contato com você. Eu vou te acompanhar. Então eu não duvidei de Deus, eu fiquei muito triste com as pessoas. Sim. Foi um aprendizado, né? Um Com aprendizado. as pessoas, porque aí eu falei, Senhor, como pode isso? As pessoas serem tão duras de coração. Eu sou um irmão na fé dessas pessoas, eles me conhecem, eu não estou... E eu escutei frases assim, não foi Deus que te levou, então Deus que te abençoe. Então eu vivia num ciclo muito de fariseu, religioso. Sim. Então eu não
eu não entendia o porquê. Mas Deus, ele tinha um propósito. O que Amém. Deus fez comigo? Deus me tirou a venda dos meus olhos. Para eu Amém, poder amém. ver e enxergar o que é verdadeiramente ser pastor. Meu O que é Deus. pastorear. O que é você dar a vida pelas É ovelhas. que já entrou assim na Europa, na escola, né, O pastor? cartão de visita, né? Uma outra bagagem, né? Porque o senhor tinha já uma bagagem, né, de experiência no Brasil, Sim, lhe sim. preparando para chegar aqui, mas ao chegar, Deus já lhe preparou outra bagagem de experiência, né? Porque é assim Forjado. que Deus faz. Deus forjou. O senhor comentou algo aqui que no nosso primeiro programa nós comentamos com o pastor Maico, que foi o nosso primeiro convidado, que eu comentei ali, né, que eu estou escrevendo o meu segundo livro. Uau. E nesse segundo livro tem uma frase que eu já sei de memória, que é essa, né, que o ser humano, né, é aquele quem nos fere, mas é também o ser humano aquele que Deus usa para nos curar, né? Então, assim, o senhor se sentiu ferido por uma parte que não lhe acolheu naquele momento, né, ligando, buscando socorro. Ok, aquela parte no momento lhe feriu, né? Feriu assim de certa forma porque o senhor criou uma expectativa. Eram pessoas que lhe conheciam e seguramente eram até pessoas que tinham condições financeiras de lhe ajudar. Que comia no mesmo né? prato. Queria mais do que um Deus te abençoe. Correto. Né? Porque há momentos que só o Deus abençoe não vale a pena, né? Isso está escrito na palavra de Deus, né? Que a gente ação, tem que né? Exatamente, a ação. Mas por outro lado, Deus aí usa um outro servo, né? Para curar, para vir lhe abraçar, para chorar junto, para oferecer o dinheiro que tinha na carteira, né? Esse Deus é maravilhoso. Só, irmã Rosana, porque eu falo que eu não tenho vergonha de dizer que eu era um fariseu, assim, religioso. Quem me ajudou? Tirando o pastor Vilmar, né? Desviados. Meu Deus. Espíritas. Ateus. Prostitutas. Uma prostituta nos ajudou. Sim. Todas as pessoas que foram fora do âmbito religioso foram os corvos que Deus mandou para sustentar. Eu fiquei 6 meses sem trabalhar, sem ganhar nenhum centavo. Nunca faltou pão. Meu Deus. Nunca faltou leite, nunca faltou alimento, nunca faltou cama, sobrava alimento na geladeira. Glória a Deus. Foi o tempo que eu mais li a Bíblia, foi o tempo que eu mais orei, foi o tempo onde o Senhor me redirecionou. E por que eu falo que foi Deus que fez isso? Pessoas que nunca me viram, creio que compartilharam a história, me chamavam, olha, eu sou a pessoa tal, eu não sou de igreja, mas eu fiquei sabendo a sua história, vou te mandar durante 1 ano 40 euros. Meu Deus. 40 euros para quem não tem nada. É muita coisa. Comprávamos muita coisa com 40 euros. Nós íamos no mais barato. Então eu vi a mão de Deus nisso. Deus ele foi mostrando que o que eu aprendi aqui nessa Europa e nesse tempo. No Brasil, quando a gente tem família, se nós acabamos o dinheiro ou o gás, o que a gente vai fazer? Tio, tia, mãe, pai, me empresta. Aqui, para quem que você vai pedir? Não tem ninguém, né? Então eu aprendi que aqui a gente tem que ser totalmente dependente de Deus. É verdade. Aqui você tem que se ligar diretamente com Deus. Deus, olha, eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas o Senhor me ajuda. E Deus fazia assim. Pessoas a qual nunca me viram. Me sustentaram esse tempo até eu poder caminhar. Nesse deserto, né? Pastor, quando eu cheguei aqui na Espanha, há 19 anos atrás, eu ouvia uma frase que creio que o Senhor e outras pessoas que moram aqui, né, em outros países já ouviram, né? Digo, falando de nós crentes, né, cristãos, que aqui na Europa, né, o crente que chega aqui, né, ou ele se desvia ou ele fica firme com Deus, né? É verdade. E eu aprendi isso, né? E vi aí na sua história que o Senhor permaneceu firme. Tinha todas as provas para deixar Deus, né? Buscar outros caminhos, se rebelar, né? E pensar que Deus não estava com o Senhor, mas o Senhor ficou firme, né? O deserto aqui na Europa ou te aproxima de Deus ou te afasta de Deus, né? E glórias a Deus que o Senhor ficou bem firme. Eu tinha convicção, sempre tive muita convicção de quem me chamou, né? Amém. Eu falo assim,
Hoje ele é meu amigo. Eu tive o pior líder como referência, mas o melhor líder na questão da palavra. Ele era muito duro ao extremo, mas era um excelente professor. Olha. Então eu falo assim, nós somos amigos, né? Quem ficava na liderança dele era porque era crente, porque a pessoa queria Deus. Então eu já vim calejado, por assim dizer. Veio bem discipulado. Eu falei, não, Deus me trouxe até aqui, eu não vou voltar para trás, Senhor. Eu não estou louco, eu escutei a tua voz. Amém. Eu escutei a tua voz, Senhor. O Senhor me tirou do Brasil, eu estava lá, eu tinha meu negocinho. Então, Deus, o Senhor vai dar o seu jeito. E ele fez. Amém. Ele fez. E saindo de Portugal, eu conheci uma pessoa que nos levou, falou, você está onde? Estou em Portugal. Eu vou te buscar aí, irmão. Eu tenho um apartamento alugado, eu tenho uma casa aqui, vem para cá que vamos morar com a gente e vamos compartilhar a casa. Falei, Senhor, meu Deus, que grandioso tu és. Acabou meus problemas. Um dia antes me liga uma irmã da igreja no Brasil, a qual a gente teve o privilégio de cuidar, e me chamou, falou, você tá bem? Eu, tô bem, não, tô maravilhoso aqui, tô bem, tô na Europa. Desliguei o telefone. Quando eu desligo o telefone, a voz no meu ouvido diz assim, por que você mentiu? Pega o telefone agora e chame ela. Eu falei, Senhor, mas eu estava ontem pastoreando ela, hoje como é que eu vou falar que eu estou sem nada, que eu não tenho um centavo? Não tive coragem de chamar, mandei uma mensagem. Ela me disse assim, não precisa dizer nada. Eu e o meu esposo tivemos o mesmo sonho e Deus nos mandou a te mandar uma quantia. Estou falando de 6 anos atrás, nos enviou 1.000 euros. E aí foi o dinheiro que nós voltamos para a Espanha. Esse rapaz com a promessa de piso, com a promessa de uma casa para a gente morar, um apartamento. Chegamos na Espanha, ele começou a dar volta com o carro, mostrar a cidade. A cidade é essa, cidade é aquilo, cidade é aquilo. Eu falei, tá. Irmão, são 3h30 da manhã, quando tá bom para o apartamento? Ele falou, peraí. Desligou o carro, subiu, foi dormir, deixou eu e minha família no carro. Não tinha apartamento, meu Deus. Não tinha nada. Nós passamos a noite no carro. No outro dia cedo eu acordei com ele batendo no vidro do carro. Ele falou, rapaz, deu errado o apartamento lá e tudo e tal. Mas não tem problema não, eu vou conseguir um hotel para você. Ou esses 1.000 euros foram para pagar 30 dias de hotéis. E aí, depois disso daí, minha irmã, aí começou outro deserto. Desse outro deserto, eu fiquei lá 6 meses, sem trabalhar. Esse rapaz, ele saía, deixava nós sozinhos. Não tinha comida para pagar, não tinha dinheiro para comprar comida. Mas, graças a Deus, eu sempre tive contato com o pastor Vilmar. Ele vinha de Madrid, trazia comida, trazia fralda para minha filha. Ele nos dava uma ajuda em dinheiro. E eu ficava constrangido, porque eu nunca havia ofertado na igreja, eu nunca havia dado nada na igreja. E eu ver a igreja trazendo alimento, trazendo fralda, me ajudando com dinheiro. Eu falava, isso não é normal. Sem orar alguma coisa, esse pastor tem algo diferente. E aí eu me aproximei desse pastor, do pastor Vilmar, que é meu pastor hoje, e comecei a ver nele que ainda era possível crer que Deus levanta homens segundo o seu coração. Amém. Homens que amam as ovelhas, porque normalmente a gente tem a ideia, e as pessoas têm a ideia que eu tenho que dar primeiro para depois eu receber. Eu falei, eu não sou membro da igreja, nunca dei um centavo, por que eles estão me ajudando? E aí a gente entende que o verdadeiro pastor, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Dá a vida pelas suas ovelhas. O que ele fez nesse momento? Eu costumo usar o exemplo que ele foi como José de Arimateia. Ele investiu no corpo morto. Sim. Naquele momento eu estava morto, ninguém queria me ajudar, ninguém queria me apoiar, mas ele enxergou algo, ele falou, eu vou cuidar desse corpo. E aí, minha irmã, foi aí eu consegui um trabalho em Madrid, juntei um dinheiro, consegui alugar minha primeira casa. Glória a Deus. E daí para cá, graças a Deus, Deus tem respaldado. Graças a Deus. Porque a gente passa o tempo, da sequidão, mas Deus ele também vai respaldando. Eu notei, assim, enquanto o Senhor falava, ainda a gente focando aqui, dessa ida, quando Deus fala, faz, vai, mas que isso não impede que os problemas cheguem. Isso para mim eu estou até aí um pouco focalizando, porque eu passei, um tempo assim,
e faz pouco tempo, onde eu recebi de Deus uma ordem, né? Parasse em determinada situação, mas depois que eu parei, vieram assim as lutas na área, né, do que eu tinha deixado, veio a dúvida, eu passei assim um tempo onde eu me perguntava, será que foi Deus mesmo? Então isso é Deus, né, pastor, também. E viver o novo de Deus, obedecer a Deus, não significa que a gente vai chegar assim já na promessa. Tudo tem, o propósito de Deus, mas também, mesmo dentro desse deserto, aparece, como o Senhor falou, os corvos. Isso vai nos reestruturando, isso vai, né, nos dando essa graça para a gente poder seguir. E glória a Deus. Pastor, a gente está quase finalizando, mas eu queria que o senhor comentasse aqui, dentro dessa restauração, dessa resposta de Deus, dentro desse câmbio, né, de prova para a bênção, para as coisas começarem a fluir na sua vida e da sua família, que é a sua área ministerial. Porque, com certeza, a finalidade de Deus trazer o Senhor aqui é com o chamado. Como o Senhor atua hoje, o seu ministério, fala um pouco para a gente como chegou. Eu também recebi uma palavra, minha irmã, antes de vir, uma missionária disse, Mira, olha, você não pense que você está indo ter qualidade de vida, você está indo fazer a obra de Deus. E aí, o contato com o pastor Vilmar, eu sempre trabalhei com células, sempre fui voltado para fazer células, né? Meu coração, ele sempre queima, né, nesse sentido de estar numa casa. Esse ambiente de estar assim no olho a olho, para mim é muito importante. Eu gosto disso. E aí, nessa cidade que eu estava, eu comecei a fazer um grupo na cidade. Aí estava longe, o pastor vinha e tal, eu não tinha condições um pouco de estar muito, era muito longe. Aí eu mudei para uma outra cidade. Aí eu não tinha conseguido trabalho nessa cidade, aqui na época da pandemia. Tinha mais ou menos 27 pessoas na minha casa. Eu pregando para eles, falando sobre Jesus, que Jesus cura, salva, liberta, que Jesus prospera as pessoas, e eu sem nem um centavo. E eu na prova, e a casa cheia de gente. Quanto mais eu passava a prova, mais enchia a casa. Eu olhava para dentro de mim e falei, Senhor, eu não tenho nada para oferecer. Todo mundo que vem aqui tem um carro, todo mundo que vem aqui tem um trabalho, eu sou o único que não tem. Senhor, tira essas pessoas de perto de mim, porque eu estou com vergonha. Meu Deus. E quanto mais eu falava isso, mais pessoas chegavam. Mais pessoas vinham. Daí, passado o tempo, eu trabalhando no campo, nunca trabalhei na roça, trabalhei na roça, e eu tô lá trabalhando, chorando, Senhor, eu quero tirar daqui, eu não sei fazer isso. Toco o telefone, uma pessoa me chamou, falou, Manuel, você sabe trabalhar com ar-condicionado? Eu falei, opa, eu sei. O que você sabe fazer? Eu falei, o que você quiser. Então vem aqui fazer um teste. Deus começou a trabalhar aí. Eu trabalhava assim, eu ganhava 15 euros o dia. Presta atenção, 15 euros todo dia. O telefone toca, a proposta foi, você quer vir trabalhar com a gente? Eu falei, sim, mas como que é o salário? Não, a gente paga 90 por dia. Meu Deus. Eu falei pro cara assim, eu não entendi muito bem, eu não entendo muito bem o espanhol, você pode repetir? Pode repetir? Você pode repetir? Ele falou, sim. Há um momento eu cheguei na pessoa do campo, eu falei, olha, eu tô pedindo as contas, eu tô indo. Não quero nem aparecer mais na roça. Falei, Deus, obrigado, você me tirou do deserto. Meu Deus. E aí eu vim para Valência fazer um teste, gostaram de mim, falou, volta outra vez, que agora você vai conversar com o dono. Conversei com o dono, e aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, comecei a trabalhar na empresa, e daí, chegando em Valência, eu comecei a fazer as células, né, os pequenos grupos, e daí começou a tomar uma proporção muito grande. O pastor Vilmar me chamou, falou, vamos abrir um trabalho aí. E aí começamos na minha casa, fazer os cultos na casa, e hoje ele se tornou uma igreja. Amém, e pela misericórdia de Deus, já estamos 2 anos com a porta aberta. Temos hoje aí 40 membros. Amém. E em outubro agora cumprimos 2 anos. Amém. Só para que os nossos espectadores possam entender, né? O mesmo pastor Vilmar, né, que na verdade ele é o nosso pastor presidente das MSBN Málaga é a minha igreja, MSBN todas, Espanha, né, que foi aquele pastor que foi atender, né, o pastor Manuel quando chegou aqui,
pois ele, né, quem designou o pastor Manuel para estar desafiou, pastoreando, né? Glórias a Deus. Ou seja, que Deus realmente tinha, né, ali um propósito, né? Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos, né? Pessoas com propósitos. Deus é né? grande. Glória a Deus. Então, pastor, eu gostaria que nessa última aqui oportunidade, né, que a gente já está encerrando, que o Senhor deixasse aqui para os espectadores uma palavra, um versículo, e também que pudesse orar aqui pelas pessoas que estão nos ouvindo, que estão passando por dificuldade, que têm problemas com drogas, né, que querem até sair, já tentaram, mas não conseguem, né? Então, o Senhor tem outra vez a palavra. Amém. Então, relacionado à droga, para os familiares, pai, mãe, tem que ter muita sabedoria nesse sentido, porque muitas vezes nós pensamos, a pessoa está com sacanagem. O melhor remédio para a pessoa ser liberta do vício se chama amor. Amém. Quando eu chegava em casa drogado, minha mãe brigava comigo, eu saía. E quando minha mãe passou a me abraçar, a me amar, abraçar e dizer o quanto era importante, então eu entendia que eu tinha que estar em casa, e que casa era o melhor lugar. E a palavra que eu quero deixar se encontra no Salmo 24. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e sua plenitude, e o mundo e os que nele habitam. Ou seja, não há nada nesse mundo que não pertença a Deus. A minha vida não é minha, meu trabalho não é meu, os meus filhos não são meus, nossa casa não é nossa, é do Senhor. Amém. Então a gente tem que entender que tudo é do Senhor, tudo é dele. Ele simplesmente nos empresta para que possamos administrar. Então o problema com as drogas, a única maneira de vencer, eu vou deixar bem claro, não é clínica de recuperação, se chama Senhor Jesus Cristo. O amor de Cristo nos liberta, o amor do Senhor Jesus nos transforma e completa o espaço que a gente tenta encher com a droga. Só foi o amor de Jesus que me libertou. Amém. O amor dele entrou dentro de tal maneira que eu fui cheio e não quis mais saber de nada disso. Então as pessoas precisam entender que o maior medicamento se chama Jesus, amor, né? De Deus. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Amém. Amém. Amém, pastor. O pastor pode orar por nós, né? Pelos espectadores. Pode ficar à vontade, pastor. Amém. Deus, nós queremos, primeiramente, Senhor, te exaltar pela oportunidade, Deus, de estar reunidos aqui, poder, nesse pequeno tempo, Senhor, falar um pouco do seu amor, falar um pouco daquilo que o Senhor fez na minha vida. E creio também, Senhor, que o Senhor vai fazer na vida dessa pessoa que está assistindo, ou que vai assistir, onde quer que ela esteja, Senhor. O Senhor possa chegar, alcançar ela através do seu Espírito Santo. Nós te damos graças, Senhor, porque hoje, Deus, o Senhor proveu, Deus, um meio de comunicação que nos une, Senhor, que nos faz, Deus, poder ser mais próximos da tua presença, anunciar a sua palavra e poder alcançar pessoas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, aonde esse episódio chegar, que haja, Deus, libertação, que haja transformação, que haja encontro com o Senhor, que a tua palavra, meu Deus, possa ser, Deus, uma semente e que os corações, ó Deus, ao ouvir, seja uma boa terra. Espírito Santo, visita a cada um dos ouvintes, visita, Deus, esse trabalho, esse projeto lindo. Continua, Deus, fortificando, continua fortalecendo eles, para que eles possam, Deus, ser uma voz, Senhor, uma voz, Senhor, dos céus nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te engrandeço. Amém. Amém. Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 32 ao 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendências de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E agradecemos a Deus por sua vida,
por essa oportunidade de ouvir esse testemunho que com certeza vai entrar em casas, em vidas que estão destruídas, né, pelos vícios, vai também fortalecer aquelas pessoas que estão obedecendo a Deus, mas mesmo obedecendo estão passando por desertos e com certeza essas pessoas vão saírem mais fortalecidas depois do seu testemunho. Que o Senhor, que Deus continue abençoando a sua família, o seu ministério, né? E hoje o pastor vai estar aqui pregando no Congresso de Homens, hoje e amanhã, que será uma grande bênção. Amém? Queridos, chegamos ao final de mais um episódio do Resgatando Valores com Rosana Basto, Espanha, mas eu já quero aí te convidar para não se esquecer, anota aí o nosso dia, todas as terças-feiras, às 19 horas, horário brasileiro, você tem um encontro marcado aqui, no Resgatando Valores. Não esqueça, os sonhos não envelhecem. Que Deus os abençoe.